exatamente o texto onde há a reedição da lei do Senhor, não uma mudança da lei do Senhor, mas nem também uma mera repetição, mas uma repetição com sentido. Lembrando a primeira vez que a lei foi dada em Êxodo capítulo 20, quando eles estavam no Monte Sião, Monte Sinai, eles estavam ali para dar os primeiros passos em direção à terra da promessa. Então a caminhada pelo deserto, ela precisava, antes de começar, ser revelada a lei do Senhor. Ou seja, o modo pelo qual vocês vão passar por tribulação, o modo como vocês vão viver, é Deus que vai reger. Não é mais Faraó, vocês não vivem mais sobre as leis de Faraó, vocês vivem sobre as leis do Senhor. Agora, quando eles estão para entrar na terra da promessa, Deus vai lembrá-los novamente dessa lei. Vocês não vão viver a promessa do Senhor como vocês querem, ou seja, como o velho homem queria, mas vocês vão ter o mesmo desejo que Deus tem. Vocês vão habitar na terra da promessa para glorificar o dono dessa terra, o Senhor dessa terra. É por isso que, inclusive, os mandamentos começam com a citação dos nomes de Deus, né? O Senhor, teu Deus, teu Redentor. Hoje nós vamos chegar ao terceiro mandamento, que fala sobre o nome de Deus, exatamente o nome de Deus, e nós vamos seguir na mesma estrutura, né? Ler o mandamento, né? Primeiro o prólogo e o mandamento, depois ler as perguntas do breve catecismo que citam esse mandamento, e aí expor por meio do texto, da interpretação do texto por meio dos nossos documentos de fé e da exposição que Thomas Boston fez nos 10 mandamentos. Eu sempre estou sendo claro na obra que eu estou utilizando para ser, inclusive, mais aberto com o que está sendo feito aqui. A argumentação é desse puritano e tem sido muito profundo. Para mim, eu tenho aprendido bastante com ele. Espero que os irmãos também sejam edificados por essa palavra. Deuteronômio 5, nós vamos ler o verso 6 e o verso 11. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 11, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Breve Catecismo, pergunta 54, diz: que exige o terceiro mandamento? A resposta: o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. O que proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Pergunta 56. Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor, nosso Deus, não os deixará escapar do seu justo juízo. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus Santo, teu nome é santo. O teu nome é bendito em toda a terra. Teu nome deve ser exaltado, Senhor Deus, e santificado no nosso coração, na nossa boca, na adoração, Senhor, e com a nossa vida. Mas só teremos condições, ó Deus, de fazer isso em Cristo, em primeiro lugar, lembremos disso. Somente se formos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós que já reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos, ó Deus, ensina-nos a tua lei. Nos faz, Senhor Deus, desvelar por meio do teu Espírito o que para nós ainda não conhecemos do Senhor por meio da tua palavra.
para que nós possamos viver uma vida santa que adore ao Senhor e que bendiga o Teu nome. Se há no nosso meio pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, revela-te, Senhor Deus, a Ti mesmo por meio de Cristo, pela palavra. E que o nome do Senhor seja exaltado ao final dessa pregação, para a Tua glória, Senhor. Amém. As pessoas costumeiramente dizem que se não tem nenhum patrimônio na vida, se não conseguiram construir nada, o grande patrimônio que tem é o seu nome. A pessoa mais pobre que tiver, ela tem um patrimônio que carrega consigo e que deve zelar por esse patrimônio, que é o nosso nome. O nome que é dado pela nossa mãe, pelo nosso pai, e que às vezes é alvo até de debate, antes que a gente nasça, né, há uma busca pelo nome. Ultimamente você tem listas, né, dos nomes mais utilizados na nossa época, e você pode escolher diversos nomes, seus significados. Mas basicamente na nossa sociedade, o nome em si, quando é dado a uma criança, ele é dado simplesmente para diferenciar uma pessoa da outra. Ele não traz consigo uma carga de conhecimento a respeito do caráter da pessoa. Mas é um nome que diferencia um do outro. Você tem 3, 4 filhos, cada um tem um nome, onde você vai chamar e aquela pessoa vai atender. Mas quando a gente fala biblicamente, o nome em si, ele tem muito significado. Haja vista que Deus muda o nome daqueles a quem Ele dá uma missão, ou aqueles a quem Ele o converte, ou aqueles que se encontram com o Senhor. Por exemplo, o antigo nome de Abraão era Abrão. Ele era pai, né, pai de um povo. Depois ele passa a ser Abraão, pai de muitas nações. Por que Deus mudou o nome de Abraão? Porque Ele mudou o significado da vida dele. Abraão, foi dada uma promessa a ele: você pelo seu nome, vão invocar o meu nome. As nações vão invocar o meu nome pelo seu nome. Então, você é o pai da fé. As pessoas que vierem a crer, crerão no meu nome, e então o teu nome vai carregar esse significado. A missão que eu te dei de ser profeta na terra. Você tem também o nome de Jacó. Quem era Jacó? O nome é usurpador, enganador. E quando ele se encontra com o anjo do Senhor, que é a própria representação de Deus ali sendo apresentado, esse nome que está sendo apresentado ali, o anjo está sendo apresentado, ele entra no embate com Israel, e aí então Israel não é mais Jacó, passa a ser Israel, porque ele é o príncipe de Deus, o que lutou com o Senhor e prevaleceu. Abraão, Israel, tantos são os nomes que foram modificados na Escritura, para falar agora da nova missão e do novo caráter que a pessoa tem. O nome de Deus está muito acima de tudo isso. O nome de Deus traz consigo o seu próprio caráter, quem Ele é. E não muda, o nome de Deus não muda, porque Ele não muda. Abrão precisou ser chamado de Abraão porque houve uma transformação na vida dele. Ele se encontrou com o Senhor. Jacó deixou de ser usurpador e passou a ser príncipe de Deus, porque nós mudamos. Deus não muda. O caráter de Deus está ligado ao seu próprio nome. Está ligado ao próprio nome dele. E aí, quando nós crescemos, voltando para o exemplo do homem como um indivíduo qualquer, que ganhou um nome no seu nascimento, que não vai ter o seu nome transformado, mas que vai dar sentido ao seu nome com o passar do tempo. Nós zelamos pelo nosso nome, porque o nosso nome não pode ser dissociado da nossa pessoa. Se engana quem acha que isso é possível. Quando você fala seu nome, Pedro, João, André, Paulo, então esses nomes eles estão ligados à pessoa. E para que fique claro a diferenciação de uma para outra, você tem o nome e o sobrenome, para ficar exatamente esclarecido quem você é.
Isso é uma coisa tão comum a gente perceber que certos nomes trazem consigo, a menção dele traz consigo um sentimento, uma impressão. Você diz, fulano de tal, aí dentro de você já vem, aquele é um homem perigoso, um sentimento de medo, porque você teve algum tipo de contato com ele, ou referência de ser uma pessoa perigosa. Ou é um homem honesto, então quando cita o nome dele, é você rir. Pessoa boa, um homem de Deus. Ou então é um homem trabalhador, você se inspira no nome daquela pessoa. Então você tem o nome atrelado à pessoa e nunca pode ser dissociado da pessoa. Veja isso. Há um texto na palavra do Senhor, abra comigo Provérbios, capítulo 22, que deixa isso muito claro, o valor do nome de alguém. Verso 1 diz assim, Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ou seja, você conservar a reputação do teu nome, isso é importante para Deus, porque mais vale o nome do que as riquezas. E você perceba que a nossa sociedade, mesmo com todos os problemas que nós temos, ela ainda continua tendo esse princípio dentro de si: preservar o teu nome. Nós não queremos que o nosso nome esteja na boca dos outros, que ele saia rolando na cidade falando mal do nosso nome. Então a gente tem cuidado com o nosso nome, porque mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Agora, se você, como pecador, como alguém que vai dar significado ao teu nome por conta da tua conduta, e não tem um nome em si como o nome de Deus, você cuida do teu nome? Agora me explique o cuidado que um Deus santo deve ter com o nome dele. O cuidado que nós devemos ter com o nome do Senhor e santificar o nome do Senhor. Palavras do próprio Cristo na oração dominical, a qual nós vamos sempre nos referir, vez por outra, porque é uma conexão direta entre o terceiro mandamento e o início da oração dominical. O Senhor Jesus Cristo diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de qualquer coisa, o ensino da oração é: o nome do Senhor precisa ser santificado. O teu caráter, Senhor, quando eu me reporto a Ti, eu me lembro quem Tu és. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o Teu nome que eu invoco. Então, se eu não zelo pelo nome de Deus, eu não posso me referir a Ele em oração. O santo nome do Senhor que precisa ser santificado, muito mais do que o nome de homens. Thomas Boston diz assim, preste atenção, ele faz um resumo aqui dos mandamentos, os 3 primeiros. Ele diz: assim como o primeiro mandamento diz respeito ao objeto da adoração, e o segundo mandamento aos meios da adoração, o terceiro diz respeito ao modo correto de falar sobre a adoração ou na adoração. Então, no primeiro mandamento, você fala sobre o objeto da adoração. Quem você vai adorar? Depois Deus nos ensina como nós vamos adorar o verdadeiro Deus. E o terceiro, como nós vamos falar, ou seja, como eu pronuncio o nome, como eu me refiro no coração ao nome do Senhor. Primeira definição do mandamento em si, ele diz: esse mandamento é expressamente tomado na perspectiva negativa. Veja, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não. Ele não diz, lá na oração ele ensina, santificado seja o teu nome, mas aqui ele diz, não tomarás. Por que não tomarás? Por que não? Porque é muito mais natural para o homem usar o nome de Deus em vão do que santificá-lo. Então, esse mandamento é expressamente tomado na perspectiva negativa, é uma pancada interior no homem para despertar
uma grande reverência pela glória e pelo grande nome de Deus. O autor diz ainda, o escopo desse mandamento é nos revelar o ser de Deus, porque está ligado ao nome dele, a nós, e assim despertar uma grande reverência por ele. Uma coisa que está muito ligada aqui ao mandamento é a reverência, coisa que está muito longe da nossa sociedade. Ou seja, o respeito pelo nome de Deus. O tratar o nome de Deus com respeito tem a ver com a reverência ao nome, ou santificar o nome do Senhor. Se você olhar na sua Bíblia, no terceiro mandamento, ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E essa palavra vão, ela aparece aqui no começo do mandamento, e ela se repete, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ele repete, né? Em vão. Primeiro deixa eu explicar aqui, a palavra, o verbo que foi traduzido por tomar, ele no hebraico, basicamente eu vou tentar mostrar por meio de uma imagem mais do que a explicação da palavra. Mas é quando você jura, você levanta a mão, estende o braço. O significado é, com o braço estendido, tome o nome de Deus. Ou seja, em juramento. Quando a gente vai jurar, por exemplo, você vai se formar na faculdade. Então as pessoas vão jurar. Levante o seu braço direito, jure, repita essas palavras. Isso é tomar. É a ideia do verbo tomar. Então, quando você for tomar o nome de Deus em juramento, não tome em vão. O que é vão? O nome de Deus tem ligação com o caráter e com a glória dele. A palavra glória no hebraico é peso, né? A palavra kavod, peso. O peso, por isso que às vezes é traduzido pelo peso da glória de Deus. Qual é o contrário de peso? Uma coisa leve. Então, leve como Abel. Veja, a palavra Abel em hebraico é leve. É passageiro. Por que é passageiro? Porque como foi a vida de Abel? Veja o nome ligado à pessoa. A vida de Abel foi passageira. O nome dele é passageiro. Vão. Não tome o nome de Deus em vão. Ou seja, dê peso ao nome de Deus. Não use de qualquer forma, como se fosse uma coisa leve, sem glória. O nome de Deus não pode ser usado em vão de maneira nenhuma, porque ele tem glória consigo. Então, quando eu vou usar o nome de Deus, eu tenho que usar com propósito. Veja só isso, é com um propósito designado. Não posso usar o nome de Deus sem propósito. Além disso, o mandamento nos ensina que tomar o nome de Deus em vão é tomar com falsidade ou por mentira. Abra comigo, por favor, o Salmo 12. Nós vamos passear pela Bíblia em alguns versículos para entender o que fala o terceiro mandamento sobre o nome de Deus. Salmo 12, verso 2, diz assim. Leia o verso 1 e 2, acompanhe comigo, por favor. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. O que é que eles falam, os infiéis? Falam com falsidade, uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. O que é que tem a ver a ideia de vão? É fingimento, falsidade, mentira. Os que falam com lábios bajuladores. Veja, tudo tem a ver aqui com falsidade. É exatamente a palavra vão. A ideia de vão é quando você usa o nome de Deus sem ser para um propósito verdadeiro. Então você chega no meio de uma roda e para você se dar bem, você usa o nome de Deus. Para que as pessoas tenham uma boa impressão de você. Mas você não acredita naquilo. Então você vai, por exemplo, se candidatar, né, e nós passamos por isso na última eleição. Vocês viram isso? Todo mundo usava o nome de Deus. Eu vi essa semana coisa muito interessante. Um determinado ex-candidato, né, que perdeu as eleições, e ele estava numa missa durante a eleição, e um sujeito interpelou ele e disse assim:
Você nunca mais foi para a missa? Desde a eleição, nunca mais vi você na missa. Que coisa interessante. Nunca mais apareceu lá na igreja. Então o outro diz, não, mas nós estamos aqui em nome de Deus. Eu sou um enviado de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com esse uso do nome de Deus para um benefício próprio. Aonde você viu que essa revelação? Então eles usam falsamente, eles usam para bajular. E não só isso. É quando você usa com brincadeira. Quando você chama o nome de Deus em mentira, para bajular, para fingir, para falsificar. Isso é usar o nome de Deus em vão. Citando outro puritano chamado Thomas Watson, ele diz: a quebra desse mandamento tem a ver com a falta de conexão entre a adoração e a nossa vida prática. Veja a ligação com a mentira. A quebra do mandamento tem a ver. Você vive de uma forma e você pronuncia o nome de Deus. Você vive na mentira, no fingimento, na bajulação, em todo tipo de hipocrisia, mas você invoca o nome de Deus. Isso é invocar o nome de Deus em vão. Abra comigo o profeta Isaías, capítulo 1, por favor. Isaías 1. A partir do verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não, veja só, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não posso. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Não use o nome de Deus em vão, porque eu não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que é isso? Eu não suporto você tomar o meu nome em vão. O que é tomar o nome em vão? É aqui diretamente associado à adoração. É porque você tem uma vida completamente dúbia. São duas vidas, duas caras. É uma durante a semana e outra no final de semana. Quando eu estou diante da igreja, eu sou uma pessoa. Quando eu estou em casa, eu sou outra. Quantas vezes você já não viu o relato disso? Um esposo que diz: você precisa ver meu marido em casa, você precisa ver minha esposa em casa. Na igreja, eu queria que ele morasse na igreja. Né? Tem até alguém conta a história dessa maneira. Eu queria que meu marido morasse na igreja, porque na igreja ele é um homem santo. Minha esposa na igreja é uma mulher submissa, mas dentro de casa não é assim. Você está tomando o nome de Deus em vão, porque você vem para a adoração com fingimento, com falsidade, e isso é tomar o nome do Senhor em vão, quebra do mandamento. A falta de conexão entre a adoração e a vida prática. O autor diz: Deus é grande, e não podemos tomar o seu nome, seja em pensamento, palavra, ou escrevendo levianamente sem justa causa. Nós vamos depois tratar de cada uma dessas questões. Precipitadamente, sem reverência, ou sem proveito no seu bom propósito, a honra de Deus, o nosso bem ou de outros. E muito menos de maneira quanto mais ou perversa, como se estivéssemos maldizendo ou blasfemando. Então, o que é tomar o nome de Deus em vão? O que eu não devo fazer? Em primeiro lugar,
eu devo ser sincero, eu não posso mentir, eu não posso usar o nome de Deus em bajulação. Então eu sei que alguém crê, mas eu não creio, então eu vou e uso. Ou com fingimento, eu tenho uma vida dúbia, uma fora da adoração, outra na adoração, e eu uso o nome de Deus dessa maneira. Não devo fazer isso. O que é que o mandamento diz? Positivamente, ou seja, como Cristo nos ensina na sua oração dominical, santificar o nome de Deus. Isaías capítulo 8, verso 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Veja, o que é santificar o nome de Deus? É temê-lo. É temer, sabendo que Deus não traz na sua lei simplesmente promessas, mas traz também ameaças. Então eu devo temê-lo, por quê? Por conta do nome dele, quem ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é justo juiz. Senhor dos senhores. Como eu não vou temer um Deus assim? Você chega diante de um juiz da terra, você treme. Imagine você ser acusado de alguma coisa. Você treme de medo. Algumas pessoas, vez por outra, a gente está ali no gabinete, o conselho vai ouvir, a pessoa, pastor, eu estou aqui me tremendo de medo. E a gente vai tentar consolar, dizer, mas você não está diante aqui de um delegado. Isso não é delegacia, isso é uma igreja. Né? Isso não é um tribunal simplesmente, isso aqui é uma igreja. Então tema a Deus. Tema as autoridades, sim, mas não para você ficar dessa maneira. Mas a gente teme, porque a autoridade pode impor algum tipo de restrição, de disciplina, e a gente teme. Então eu temo o pastor da igreja, eu temo os presbíteros da igreja, eu temo alguém me ver fazendo o que é errado, eu temo o juiz, mas eu não temo a Deus. Eu não temo o nome de Deus. Vou repetir o texto, diz assim, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Por quê? Aí ele faz uma conexão com a razão anexa do mandamento. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ele não vai ter por inocente, ou seja, o que toma o nome dele em vão é culpado. Ele diz por duas coisas que nós precisamos tratar aqui. Naquilo que ele disse, não terá por inocente, isso implica que os que quebram esse mandamento muitas vezes pensam que são culpados. Veja essa imagem que ele traz aqui agora, preste atenção. Eles abusam do nome de Deus, limpam suas bocas e dizem que não pecaram. Essa imagem é fantástica, né? O sujeito, ele profere o pecado com a boca, então ele passa a mão na boca, ele limpa a boca, e ele, não, eu não pequei, eu limpei minha boca. Isso não aconteceu. O que é que ele está dizendo ali com aquele ato? Eu vou escapar. Não vai haver nenhum tipo de juízo contra mim. Não pensem assim. Os homens sustentam que são inocentes. Eles escapam da punição dos homens. Principalmente por um aspecto desse mandamento. O que é interior. Você pode quebrar o nome de Deus no seu coração. E a igreja não tem jurisdição sobre o foro íntimo de ninguém. Então você pode escapar, nem que seja desse modo, no coração. Ao passo que ambos, eles e outros, descansam tranquilamente. Aí ele diz, Deus irá os acordar para lutar com a sua própria mão. Essa mesma expressão deixa claro que Deus irá punir os blasfemadores severamente. Agora veja que texto nos é apontado para essa severidade. Abra comigo Atos capítulo 12. Atos 12, verso 23. Atos 12, 23. Eu vou ler toda a sessão, não é uma sessão longa, acho que vai dar uma ideia melhor para os irmãos. Ora,
verso 20. Havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, veja só, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Herodes, ele não disse que ele era Deus. Você percebeu isso? O povo clamava e dizia: é como um Deus. Ele vestido de trajo real, assentado no trono. Então aquela imagem projetada no povo diz: é como um Deus. Foi o pecado dele. Ele ficou calado e recebeu a glória que não era dele. Ele tomou o nome de Deus, ele tomou a glória, os atributos, as ordenanças, a palavra, o poder, tudo que é de Deus, ele tomou para si. Veja o tamanho do pecado de um Papa. Você já imaginou o pecado do Papa? Ele diz: eu sou o sumo pontífice. Eu sou o que faz ligação entre Deus e os homens. Eu sou aquele que perdoa pecados. Eu declaro o perdão de pecados. Eu absolvo as pessoas. Essa é a obra de Cristo. E Cristo é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Como alguém se assenta num trono e diz que pode absolver pecados de alguém? Esse é o anticristo. O que é que Deus vai fazer com um homem desse? Vai ser comido pelos exércitos de Deus. O que são os vermes aqui? Os exércitos do Senhor. O que foi que Deus fez com o Egito na saída do povo? Ele pegou os seus exércitos e mandou para lá. Exércitos de moscas, exército de gafanhoto, a morte, tudo aquilo são os exércitos do Senhor. Porque não deu glória, Deus disse: deixa o meu povo ir. E ele disse: não, eu sou acima de Deus, eu não me obrigo a fazer a vontade do Senhor. O que é que aconteceu aqui com Herodes? Ele foi comido pelos exércitos do Senhor. Quem comete esse pecado não escapará. O mandamento diz: não, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você pode escapar de qualquer um, mas no final você não vai escapar do Senhor. Deus exige no terceiro mandamento o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus, diz o nosso catecismo. Quais são então os nomes de Deus? Abra comigo Êxodo capítulo 6, verso 3, por favor. Êxodo 6, verso 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Quer dizer que Deus não foi conhecido por Abraão, Isaque e Jacó como Senhor? Que é isso? Que texto mais estranho é esse? Veja, ele está tratando aqui sobre o uso do nome de Deus em diversas perspectivas. Então, para Abraão, Isaque e Jacó, como foi que Deus se apresentou? Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, em Gênesis, quando Deus vai se apresentar diante de Abraão para para instituir a circuncisão, Gênesis 17, verso 1, apareceu o Senhor a Abraão quando ele tinha 99 anos.
e disse: eu sou o Senhor teu Deus, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, verso 1. O que isso quer dizer? Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Por que ele está usando aqui a figura do Todo-Poderoso? Porque Abraão tinha quase 100 anos de vida, ele não tinha filho ainda, o filho da promessa. Como é que um homem de 100 anos pode ter um filho? Somente se Deus for todo-poderoso, se ele fizer um grande milagre. Então ele não vai aparecer como o Senhor, ele vai aparecer como todo-poderoso. Isso aconteceu com Abraão, com Isaac e Jacó. Quando ele vai se apresentar, o texto correlato aqui seria a gente abrir em Êxodo 3, do verso 1 ao verso 15. Quando o povo está para ser liberto, né, do Egito, e Deus diz, quando a pergunta de Moisés diz: quando eu for falar com eles, o que é que eu direi? Quem o Senhor é? Ele diz: diga, eu sou. O eu sou te enviou. Eu sou o que sou. A palavra aqui, veja no verso 3 de Êxodo 6, o Senhor, veja que está tudo aqui em caixa alta, é o tetragrama, que é o nome de Deus, o eu sou. Então, como eu sou, ele não se apresentou a Abraão. A Abraão, Isaac e Jacó, ele se apresentou como o Senhor Todo-Poderoso, porque era um nome que fazia significado ali. Não é que ele não era o Deus da aliança, é porque ele se revelou de outra forma. Aí você vê o tamanho do privilégio que nós temos, porque nós temos toda a Escritura, todos os nomes de Deus aqui revelados, e nós conhecemos a Deus com toda a sua revelação. Uma hora ele diz: eu sou Yahvé. Outra hora ele diz: eu sou Todo-Poderoso. Outra hora ele diz: ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai das luzes, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quantos são os nomes de Deus? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quantos são o nome do Senhor? Porque não tem um nome que possa abarcar todo o ser de Deus. Não tem linguagem que defina quem é Deus. Esses são os nomes do Senhor. Mas quando nós citamos aqui o Senhor, é porque não é traduzido aqui em Êxodo 6, verso 3, como Yahvé. Não poderia ser assim? Mas por que não é? Quando a gente estava no seminário, nas primeiras aulas de hebraico, isso é explicado. Que todas as vezes que apareceu o tetragrama, a palavra, né, que seria traduzida por Yahvé, nós devemos ler Adonai, ou seja, o Senhor. Isso tem referência com o terceiro mandamento. Porque os judeus, eles têm tanto zelo pelo nome de Deus, né? Para você ter ideia, o judeu não passava o dedo na Bíblia quando estava orando. Ele tinha um instrumentozinho para não tocar no nome de Deus. Então ele ia seguindo ali a leitura dessa forma. Tamanho é o zelo pelo nome de Deus. E o nome de Deus tem a ver também com a palavra de Deus, nós vamos ver daqui a pouco. Mas a palavra Senhor, Yahvé, ela é substituída por Adonai. Porque o Yahvé, quando foi escrito, lembre-se, a gramática hebraica ela não tem vogal. É interessante isso, você vai estudar hebraico, você não tem vogal. Você só tem consoante. Todas as letras são consoantes. Depois algumas letras vão assumir o papel de vogal, mas não tem vogal. Só depois é que os maçoréticos, né, eles colocaram uns pontinhos ali, porque o povo deixou de ter o costume de ler, né, na dispersão, os israelitas se dispersaram pelo mundo, não tinham mais como ler o nome como era, então foram colocados ali algumas vogais, uns pontinhos que a gente aprende a ler em hebraico. Então, esses pontinhos que tomaram o papel de vogal, no nome Adonai, né, o Elohim, essas vogais foram tiradas e colocadas no nome de Deus, para que a gente conseguisse pronunciar. Porque o nome de Deus é feito de 4 consoantes e é um nome hoje impronunciável. Ninguém sabe exatamente como é que se pronuncia, né, o tetragrama. Quando a gente fala assim, Yahvé ou Iová, a gente não sabe se essa é realmente a forma de falar. E certamente Deus, com sua sabedoria, preservou o uso
desse nome, para que o nome dele não fosse usado em vão, tantas vezes como nós fazemos. Lembremos também que aqui nós temos o nome de todas as três pessoas: o Pai, o Filho, que é chamado Jesus Cristo, Emanuel, e o Espírito Santo. Tudo isso é o nome de Deus com que nós devemos lidar com todo cuidado. Veja, os títulos de Deus. Assim como o homem tem títulos que os distinguem dos demais, Deus tomou certos títulos para si, como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, preservador dos homens, o que ouve as orações. E aqui nós temos as três pessoas da Trindade com diversos títulos. Jesus Cristo, o Senhor, o Filho é o Rei dos Reis, o Pai, Deus Pai, o Senhor dos Senhores, o cabeça da igreja, o Filho, o Espírito Santo é chamado Consolador, Santificador, são os títulos do Senhor atrelados ao seu nome. Devemos ver também os atributos de Deus, ou seja, as suas perfeições. Abra comigo, Êxodo 33, verso 19. Capítulo 33, verso 19. No pedido de Moisés para que Deus se apresente, ele diz assim: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu tiver compaixão. Ou seja, eu vou mostrar o meu nome. O que é o meu nome? Aí ele cita um atributo, a misericórdia. No capítulo seguinte, versos 6 e 7, diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Veja o que é citado antes no verso 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. O que é o nome do Senhor? Senhor, o nosso Senhor, compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fidelidade, e guarda misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam seus mandamentos. Quando a gente toma um atributo de Deus, a gente está tomando o nome de Deus. Veja como a idolatria é perversa. O que é que faz a idolatria? Ela pega os atributos do Senhor e ela dá um ídolo. Ela entrega aquilo que é próprio do ser de Deus, do nome de Deus, e dá um ídolo. Nós vimos aqui no primeiro mandamento, quando alguém que é idólatra começa a orar a um santo, por exemplo, você está atribuindo características de Deus. Por exemplo, o sujeito ora no Japão, o outro ora no Brasil, ao mesmo santo. Então ele tem que ser onisciente e onipotente, e ainda por cima onipresente. Ele precisa atender os desejos do seu povo, ele precisa estar em todos os lugares, ele precisa conhecer todas as coisas. São atributos de Deus, do nome de Deus, que estão sendo utilizados aqui para um ídolo. A idolatria não fere só o primeiro mandamento, não fere só o segundo mandamento, porque o primeiro fala do objeto da adoração, o segundo fala sobre o modo da adoração, o terceiro fala sobre como falar do Deus a quem nós adoramos. As perfeições de Deus têm muito a ver com quem Ele é. Por exemplo, o catecismo, na pergunta 4, o breve catecismo vai falar sobre que é Deus. Nem ele pergunta nem quem é, não é a pessoa de Deus, é que é o objeto da adoração. O que é Ele? Ele diz: Deus é Espírito eterno. Antes de dizer qualquer outra coisa, Espírito e eterno. O atributo de Deus depende disso. Por exemplo, porque nós temos bondade. De alguma forma nós somos bons, em algum sentido, em alguns momentos.
Deus é bom em espírito, Deus é eternamente bom. Nunca você vai ser eternamente bom. A nossa natureza não compreende isso. Nós somos bons em alguns momentos. Deus é eternamente sempre bom. Isso depende do ser dele, do nome dele. Veja, nós somos a infinitude de Deus, revela também a justiça de Deus. Eu sou, vez por outra, eu sou justo. Deus é sempre justo. Um atributo dele está revelando a natureza dele, que não muda. Se você não conhece essas coisas, você não tem como santificar o nome de Deus, porque você só santifica aquilo que você conhece. Já vimos o nome ou os nomes de Deus, já vimos os seus atributos, e agora veremos as ordenanças de Deus. Os títulos já vimos também, agora as ordenanças de Deus. Abra comigo Isaías 48, por favor. Isaías 48, verso 1. Ouvi isto, a casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, confessais o nome de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Você toma o nome de Deus, e vocês usam o nome de Deus no culto. Veja, invocar, como ele diz aqui, vocês confessam, vocês professam o nome. Lembre-se lá de Enoque, Gênesis capítulo 4. Deus deu a Adão e Eva seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, depois veio Sete, depois veio Enoque. De onde se vem invocar o nome do Senhor? O que é invocar o nome do Senhor? É cultuar o Senhor. Então, dentro das ordenanças do Senhor, você invoca o nome dele. Aqui ele está dizendo, vocês invocam, confessam o nome de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Quais são as ordenanças do Senhor? Oração, louvor, sacramentos, pregação, juramentos. Quando você toma essas coisas, mas não usa o nome de Deus santificando-o, você usa em vão. Por exemplo, um louvor que fala a respeito de Deus, daquilo que ele não é. Qualquer tipo de música que é cantada na igreja ou fora da igreja, que falam algo de Deus que ele não é. Eu me lembro de uma música profana, não porque não é usada no culto, mas porque ela é profana em si, que falava que quando Deus criou alguém, né, ele estava tendo algum tipo de relacionamento, namoro. Deus não namora. Como é que alguém canta isso? Você está falando alguma coisa de Deus que ele não é. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não posso cantar alguma coisa que está contrária à palavra de Deus. É por isso que é tão seguro, irmãos, cantar os salmos. Você não vai cair nesse pecado aqui em relação à ordenança do louvor se você está cantando os salmos. A não ser que não seja com sinceridade. Mas a letra vai te preservar do erro, porque foi o próprio Deus que compôs. Os sacramentos. Há um tempo eu vi no YouTube uma igreja neopentecostal que leva as pessoas para um toboágua e batiza descendo o toboágua. Que reflexão você tem num batismo como esse? A hora onde você está refletindo a respeito da morte de Cristo, você está morrendo com Cristo, e você vai viver novamente com Cristo, agora renovado, e você faz isso no meio de um toboágua, num parque de diversões. Com brincadeira. A ceia do Senhor, em determinados locais, ela é ministrada no meio de uma algazarra, com músicas alegres, as pessoas dançando e brincando. E aí, daqui a pouco, o pastor cita o texto que diz: fazei isso em memória de mim. Em memória de quê? Da morte de Cristo. E você celebra a morte de Cristo? Nós lembramos da morte de Cristo.
É por isso que é um momento de reflexão. Nem música não tem na hora da ceia. Já prestaram atenção nisso? Nem música nós colocamos. Para ser reflexão total, plena, da morte do Senhor. Os juramentos, que são parte do culto quando são ordenados pelo Senhor em algumas ocasiões. Existem juramentos, por exemplo, quando você vai batizar seu filho. Eu queria lembrar esse juramento a você. Você se comprometeu como pai, como mãe, a ensinar seu filho a ler, para ler a palavra de Deus. Você se comprometeu a trazê-lo para a igreja assiduamente. E você se comprometeu a fazer culto doméstico com ele. Todas as vezes que você falta à igreja com sua família, de maneira despropositada, que você é negligente com o culto doméstico, você está cometendo quebra do terceiro mandamento. Lembre-se, Deus não vai deixar que ninguém escape se tomar o nome dele em vão. Aqui agora eu me refiro aos que são oficiais da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua Constituição, ela exige que os oficiais da igreja subscrevam os símbolos de fé, os 2 catecismos e a confissão de fé. O sujeito vem à frente da igreja, ele diz: eu concordo, eu prometo, eu subscrevo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele sai daqui e ele começa a pregar tudo que é contrário. E ele diz: o que é que eu tenho a ver com confissão? Eu não tenho nada a ver com isso aí. Eles usaram o nome de Deus em vão, e todas as vezes que pregam algo contrário àquilo que juraram, eles estão cometendo quebra do terceiro mandamento, da pior maneira possível, que é ensinando aos outros o que Deus não é. Ensinando a mentira. Eles dizem aos seus filhos, sem querer, eles dizem: não precisa ser verdadeiro, porque veja, eu jurei e eu não faço. Isso acontece no seminário. Você diz: professor, está errado, a confissão de fé não diz isso. Ele diz: o que é que eu tenho a ver com a confissão? Meu negócio é a Bíblia. Como se houvesse divergência entre uma coisa e outra. Isso acontece na igreja. Pastores que começam a dizer: eu creio nos dons para hoje. Mentiroso. Cometendo juramento falso diante do Senhor, porque não se arrepende. Se arrependa da sua ordenação e volte. Isso é jurar em falso. E Deus não terá esses homens por inocentes. Ele diz ainda: sua palavra, seguindo aqui o catecismo, já chegando ao final, a qual nós temos nas Sagradas Escrituras, deve ser lida por nós, pregada e ouvida, pois por meio dela conheceremos mais do nosso Deus, em sua lei e no seu evangelho. Veja, como ela deve ser lida? Sua lei e seu evangelho. Como ela deve ser ouvida? Lei e evangelho. Como ela deve ser pregada? Lei e evangelho. Se alguém só prega o evangelho, dissociado da lei, não prega a palavra, porque a palavra é lei e evangelho. Você precisa ler a palavra, senão você está cometendo a quebra desse mandamento. Eu devo observar e respeitar e santificar as obras de Deus. Obras da criação, obras da providência, obras da misericórdia e do juízo. Tudo eu devo observar. Ensinar os nossos filhos a contemplar as obras da criação. Olhar para as coisas de Deus e se encantar e dizer: veja que sol maravilhoso, veja que montanha maravilhosa. Tudo isso é para a glória de Deus, veio das mãos de Deus. E quando senta à mesa, dizer: vamos agradecer agora pela providência do Senhor. E quando vem algum juízo de Deus, dizer: isso aqui é a mão do Senhor. E assim santificar o nome de Deus. Partindo para as nossas aplicações finais, quais são nossas obrigações com respeito ao glorioso nome de Deus em suas partes? Primeiro, eu devo santificar o nome de Deus em pensamento. A boca fala do que o coração está cheio. Eu devo lembrar que o nome de Deus é santo.
Não foi proibido usar o nome de Deus, mas é proibido usar o nome de Deus em vão. Vejamos como a palavra de Deus nos diz: não tome o nome de Deus em vão. Não devemos tomar o nome de Deus, seus atributos, obras, palavras, títulos, pensando e meditando nele, perguntando qual é o seu nome. Eu devo pensar e dizer qual é o nome de Deus com verdadeira convicção de que Ele é Deus. Isso deve ser o nosso estudo contínuo, nossa lição diária, e deve tomar todos os nossos dias enquanto vivermos nessa terra. Em palavras, seja escrevendo ou falando. Aí ele diz, falando é uma ordem geral. A todos a que Deus deu uma linguagem, e é por isso que Deus deu uma linguagem, para que a gente possa se comunicar e falar a respeito dele. Me lembro agora de Malaquias, quando Malaquias vai falar ali que algumas pessoas estavam desconsiderando Deus e colocando Deus em questão, se valeria ou não a pena servir a Deus. Ele diz, mas existem alguns que falam uns aos outros, usando a linguagem para lembrar de Deus. Todos devem fazer isso, todos devem falar a respeito de Deus, mas alguns devem escrever a respeito de Deus. É uma obrigação daqueles que o Senhor chamou especialmente, os profetas, apóstolos e os doutores da igreja, que foram e são usados para escrever a palavra de Deus ou sobre ela, ou seja, os profetas falavam a palavra de Deus, revelavam. Hoje os escritores, os doutores da igreja precisam escrever, produzir para a glória de Deus, para falar do nome de Deus. Em ações nos é requerido também o nosso respeito ao nome de Deus, seja externado em ações, seja no coração, por meio da nossa profissão verdadeira de fé. Então, se alguém diz que é crente e nunca professou a sua fé, por que faz isso? Será que é porque não é verdadeiro? Será que essa não é em vão, esse pensamento não é vão? Porque se for verdadeiro, tem que professar publicamente que Deus em Cristo é seu Redentor e o seu Senhor. Então cuidado, irmãos, para não usar o nome de Deus em vão. Cuidado. Quando a gente está no culto, a gente pode também, mesmo com a forma certa de adoração, mesmo com a intenção correta, a gente pode também quebrar o mandamento do Senhor. Porque o nosso pensamento, a gente está aqui e daqui a pouco o nosso pensamento está lá na segunda-feira, na terça-feira, os problemas da semana, o que a gente vai resolver, como a gente vai resolver. Cantando os salmos e resolvendo problemas. Escutando a pregação e pensando como vai pagar as contas. Nossos pensamentos vagueiam. Nós nos distraímos, nós cochilamos, nós temos dificuldade de ficar de pé. Preocupações sem fim. Cuidado também com rodas de conversa de amigos. Cuidado. Os amigos começam a zombar do nome de Deus e a gente está ali no meio. Usam versículos da palavra de Deus com brincadeira. Não com propósito, como a gente aprendeu. Não tem propósito, aquilo é mera brincadeira. Não admita. Não admita. Repreenda se for crente. Não admita. Saia de perto. Não tenha amigos que são assim, que sempre estão usando o nome de Deus em vão, com brincadeira. Não é só o nome, não é só usar o nome, o versículo, mas é a obra do Senhor. São os títulos, as ordenanças com brincadeira. Não se brinca com coisa séria. Agora você imagina o pecado daqueles que usam para defender a imundície. Quando temos aí na Dia do Orgulho Gay, antes eles queriam ser respeitados, porque sempre foi uma vergonha. Agora deve ser incentivado e deve-se ter orgulho. E o que é que eles fazem com o nome de Deus? Então o travesti se veste de Cristo e vai para uma cruz. Outros fazem gestos obscenos
com coisas que têm relação com a palavra de Deus. E outros ainda pregam dizendo que essas coisas devem ser admitidas no meio da igreja. E calam a igreja, tentam calar a igreja, ameaçando de prisão. Você não pode pregar contra isso, você vai ser preso. Quando o magistrado civil chega nesse ponto, de onde nós vamos tirar a esperança? Eu vou lhe dizer de onde nós vamos tirar a esperança: do final do mandamento, porque Deus não deixará eles inocentes, nenhum deles escapará. A mão de Deus vai pesar, assim como pesou sobre Herodes, que foi comido de bichos. Os exércitos do Senhor se levantarão, e eles serão também comidos pelos exércitos de Deus, e apodrecerão no inferno, que é o lugar daqueles que usam o nome de Deus em vão. Mas nós que amamos o Senhor, temos um nome que devemos guardar. Abra comigo o último texto de hoje, Filipenses 2, verso 9. Filipenses 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Cristo honrou um nome, e porque Ele fez tudo aquilo que Deus, de acordo com o seu caráter, seus títulos, seus atributos, sua palavra, suas ações, como Ele agiu em conformidade, porque Ele é Deus e não é Deus por usurpação, como o texto diz. Foi dado a Ele um nome que está acima de todo nome, para que todo o joelho se dobre diante do Senhor. Se você é culpado da quebra desse mandamento, há uma esperança para você. Se dobre ao nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo. E Ele que honra o nome do seu Pai, há de interceder por você. Você não será tido por inocente simplesmente. Não vai ser resolvido assim, porque se cumpriu a maldição do terceiro mandamento, quando diz: não terei por inocente. Então Ele pegou o filho dele e levou para a cruz do Calvário, para que aquele que tomou o nome de Deus em vão possa ser justificado. Ele que era inocente se tornou culpado, e eu que sou culpado sou declarado agora inocente pela justiça de Cristo. Se dobre a esse nome, curve os seus joelhos a Ele, e o Senhor terá você por inocente, justificado, mesmo se você já quebrou esse mandamento. Que Deus nos ajude, irmãos, a santificar o nome do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Santo Deus, quão grande é o Teu nome. Senhor, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Senhor dos senhores, médico dos médicos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor da aliança. Os Teus títulos, Senhor, as Tuas obras da misericórdia, do juízo, da providência, da criação. Hoje é o dia, Senhor Deus, que temos separado para dar mais glória ao Teu nome. Ó Deus, tenha misericórdia se os nossos pensamentos vaguearam, se nós não conseguimos, Senhor Deus, nos manter atentos à Tua palavra, se já nos metemos em alguma roda de conversas que desonrou o nome do Senhor, ou se essa tem sido a nossa prática. Nos curvamos, Senhor Deus, ao nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo.
e suplicamos a Ti, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha misericórdia se não cumprimos os nossos votos diante do Senhor em relação aos nossos filhos. E não temos, Senhor Deus, feito o culto doméstico, ensinado a eles a respeito dos Teus grandes feitos, da Tua obra, do Teu ser, Senhor. E não mencionamos o Teu nome. Se tratamos as coisas do Senhor como coisas vãs, sem peso, sem glória, e viemos ao culto, Senhor Deus, arrastados, porque nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos querem vir, nós não queremos, Senhor. Ninguém sabe disso, nós sabemos, Senhor, Tu sabes. E viemos aqui tomar o Teu nome em vão, e o Senhor nos sacudiu essa manhã. Nos ensina a ter prazer, Senhor Deus, em tudo que faz referência ao Teu nome, para que nós possamos nos deleitar nele e viver, Senhor Deus, para a Tua glória. Teu nome é glorioso. Nos ajuda a santificá-lo, Senhor. Amém.